Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da Xuxa é esse? Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do X-Talk. Diretamente aqui do Estúdio 9, em Curitiba, a gente traz o X da questão. Minha amiga Regininha. E olá, você que está assistindo mais um X-Talk aqui. E um assunto profundo e muito necessário para a gente conversar hoje, muito importante para todo mundo falar, com uma convidada que é incrível. A gente já estava conversando com ela antes de começar aqui. É a Adriane Vollmann. Ela é psicóloga, psicanalista e também professora universitária para falar de um tema importantíssimo, abuso sexual. Primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, Muito Ana, obrigada. Boa tarde, Regininha. É um prazer estar aqui, né, falando disso que é tão importante e é tão não dito, Exatamente. que é tão maldito. Por isso que eu quero que você fale tudo hoje, né? O que está por trás do X da questão, inclusive. A gente comenta, né, sobre a questão da violência sexual infanto-juvenil, que é um fenômeno maldito. Maldito Né? por quê? Porque ele não é falado. Ele é maldito. Olha só, hoje a gente vai Ele falar. é pouco, né, As pessoas não querem pronunciado. falar? Você acha que as pessoas têm preconceito, têm vergonha, medo? É um fenômeno que acontece muito recorrente, mas que pouco se fala. Ele envolve muita coisa. E principalmente se a violência acontece dentro de casa. E olha só, a maioria das violências, né, Regininha, não sei se você sabe, acontece dentro de casa. Exatamente. Com aquele Infelizmente. parente mais próximo. E assim, agora eu vou pegar no calo. Qual classe social tem mais abuso sexual? Todas. Né? Não é naquele lar mais humilde, com pessoas que têm menos informação. É também, mas é também nos condomínios fechados, né? Que dos bairros mais nobres de todas as cidades, inclusive. Então, o fenômeno da violência sexual, ele não tem raça, credo, cor, situação econômica, né? Ela acontece em todas as classes sociais, em todos os lugares, inclusive Comunidade, dentro de ser casa. humano, Isso. junção de pessoas, Isso. pode acontecer algum tipo de violência ou abuso sexual. Sim, acho importante a gente falar disso, né? Porque a violência sexual, ela é o fenômeno. E dentro da violência sexual, a gente tem o abuso sexual e a exploração sexual Tem uma diferença. de crianças e adolescentes. Explica pra gente. Então, assim, o abuso sexual é quando uma criança, um adolescente é submetido, então, o seu corpo é exposto e é submetido ao prazer de um outro. Ok. Né? A exploração sexual é o que comumente a gente escuta sobre prostituição infantil. Mas uma criança ou um adolescente não se prostituem. Há sempre Alguém. um outro O cafetão, agenciando, um cafetão, uma cafetina. E então, nós chamamos de exploração sexual infanto-juvenil. Só que a exploração sexual infanto-juvenil, ela não se dá só quando existe algum tipo de recompensa financeiro. Pode ter, né, dinheiro, ou sexo por dinheiro. Você sabe dizer se sempre tem essa troca? Na exploração sexual, sim. Sempre há E no troca. abuso? No abuso, não. No abuso, não. O abuso, ele acontece muitas vezes sem troca financeira. Ele não tem este elemento
da troca, mas ele acontece por chantagem, ele acontece por recompensa. Então, assim, se você for ali comigo, eu vou te oferecer, né, doces, presentes, celulares e coisas, né, assim. E você não pode contar para ninguém, porque daí você vai ficar sem receber os presentes que eu te dou. Então, esse aspecto da violência sexual infanto-juvenil, nós não temos nem como dimensionar números, porque ela é muito subnotificada. As estatísticas do Ministério da Saúde hoje, elas apontam que apenas 10% dos casos de meninos e meninas que são abusados sexualmente chegam ao conhecimento. Caramba. São notificados, né? O restante, ele é subnotificado e a gente não tem conhecimento. Ou seja, o silêncio impera, né? Dentro da literatura acadêmica sobre violência sexual infanto-juvenil, há um elemento que se chama pacto do silêncio, ou a síndrome do sigilo, aonde se pactua, né, que a criança e o adolescente não pode contar, não pode revelar a ninguém. Nossa, eu engoli seco, não sei se vocês conseguiram ouvir. Que prisão, É um né? assunto muito delicado, muito sensível, É muito mas é sensível. uma realidade, infelizmente, né? E quando a gente fala sobre público jovem, a gente não está falando apenas das crianças de 5 anos para mais, e sim dos bebês, não é, Adri? Nós já Bebês, calma aí, bebezinho. Bebê de meses. Nós já tivemos casos onde introduziram objetos, né, no ânus, na vagina de um bebê de 2 meses, de 3 meses. Você está pega a falando, vela. esse exemplo que você citou, de pai? De pai, de avô, de padrasto, de irmão, de mãe, que também é uma coisa que a Própria gente mãe. não fala sobre, né? O abuso sexual ser perpetrado por mãe, por madrasta. Não? Uma das coisas, Ana, que eu acho interessante é que, assim, na educação dos filhos, né, é muito comum escutarmos: não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos. Sim, eu faço isso. Quando há monstros, né? Também dentro da própria casa. Então tem um cartaz que fala assim: os monstros não vivem apenas embaixo da cama. Vivem na sala, no jardim, na cozinha, Aí no aquele quarto. tio que vem visitar você às vezes. Isso. Então, a gente precisa, na orientação de crianças e adolescentes, conversar sobre isso. Falar, né, sobre o que é abuso sexual. Falar sobre o que é estupro. O que são as ações do outro invadir o teu corpo sem consentimento. E você, como psicóloga, consegue enxergar que esse papo, essa conversa com a criança, com o filho, com a filha, ou com qual criança você puder ter essa conversa, pode partir desde quando? Do mais cedo possível. Aprendeu a falar? Do mais cedo possível. Porque é desde muito cedo que o abuso acontece. Né? E para uma criança é muito difícil conseguir separar o que é carinho de carícia. Conta, isso eu fiquei curiosa. É importante saber essa diferenciação e como explicar para uma criança. Isso. Então, muitas vezes quando nós fazemos campanhas do Maio Laranja, que é o mês do enfrentamento às questões da violência sexual infanto-juvenil. Então tem ações dentro das escolas, palestras realmente falando sobre, né, a importância de que não se pode tocar no corpo, de que não é permitido, que coisas acontecem e elas devem ser, então, não guardar segredo, não se estabelecer segredo entre um adulto e uma criança. Se coisas acontecem e ele não está entendendo direito o que está acontecendo, que ele procure seu adulto de confiança, que ele procure a mãe, o pai, alguém ali de confiança, né? Então, muitas vezes, quando você começa a conversar com crianças e adolescentes,
né, numa roda de conversa, por exemplo, e você vai dizer assim: bom, o corpo do menino tem toda uma fisiologia, Autonomia, né? não é autonomia, é autonomia, anatomia. Anatomia, isso. O corpo do menino tem uma anatomia, o corpo da menina tem outro, os corpos são diferentes, mas a gente não pode guardar segredo se alguém vier tocar o seu corpo. Né? Então, se alguém vier tocar no seu corpo e isso te deixar constrangido, isso te deixar, de certa forma, né, se sentindo mal, conte para alguém. E aí, nessas palestras, o que acontece? Uma criança no final vem e fala assim, ó: lá na minha casa, antes de dormir, o meu padrasto beija a minha periquita. E eu perguntei para Maria e para Ana se lá na casa delas acontece isso também. E elas falaram que não. E eu não sei então se pode acontecer ou se não pode acontecer. O que você me diz? Então, quer dizer, de algum jeito, é uma criança de 8, 9 anos ali, de algum jeito, é uma criança que suspeita que aquilo que está acontecendo lá na casa dela não tá certo. Não tá certo, normal. porque ela não pode contar para ninguém, porque ela não pode falar nada, é só um segredo entre ela e o padrasto, e que se ela contar para alguém, a mãe vai ficar muito brava, o padrasto vai ser preso, eles vão para debaixo da ponte porque não vão ter aonde morar, porque se ela contar para alguém, ele mata o cachorrinho de estimação da família, e assim começa, né, todo o ciclo que se estabelece o pacto do sigilo, né? A síndrome do silêncio. Agora, Adriane, falando sobre o abusador, né? O que induz o abusador a cometer essas práticas? Seria o ambiente, a criação dele? Partindo dessa ótica, agora olhando para o abusador. Nós temos várias possibilidades, né, de se pensar aí. Um abusador. A grande maioria das pessoas, no senso comum, elas pensam o abusador como um pedófilo. Sim, é o que eu imagino também. Mas nós não... a grande questão é que a pedofilia, ela é uma pequena parte dos abusadores, né? É só mais um nicho. É mais um nicho, isso, é mais um nicho. Os abusadores que nós, então, convivemos muitas vezes dentro até das nossas próprias casas, das igrejas que frequentamos, das escolas de esportes e enfim, eles não estão classificados como pedófilos, né? Eles têm a síndrome da adição, eles são considerados como um adicto, como um dependente químico desta ação. Algumas vezes, em se tratando de adolescentes, por exemplo, o adolescente é abusador. Então, o adolescente tem lá 14 anos e abusa da irmã de 10 anos, abusa... Desculpa abrir, mas esse abusador adolescente pode ter sido abusado? Exatamente. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Sim. Né? Ele então, tá replicando, né? Isso para conseguir entender, inclusive, a sua própria história. Né? O que é que aconteceu comigo, e ele replica, ele revive ali, ele, né, tenta entender. Digerir aquilo, né? Isso. Então, ele não é um pedófilo. Ele só é mais uma vítima. Ele é uma vítima e que está reproduzindo aquilo que lhe passou, né? Então, nós temos casos, por exemplo, em que a adolescente chega da escola e já existe um código com o abusador, que é pai, padrasto, avô, enfim. Então, ela chega da escola e ele diz... Vou aqui
né, suscitar um caso que… você vai contar um caso legal. Não é, eu vou dar alguns exemplos de alguns casos, né, para que não se identifique um caso. Mas assim, por exemplo, ela chega da escola, ela deixa a mochila na sala e o abusador lá, que tem algum determinado grau de parentesco, seja sanguíneo, que tem livre seja acesso afetivo, em casa, isso. não… Ele olha para ela e fala assim: suba para arrumar o seu quarto. Este é o código de pra ninguém que perceber na as casa. coisas acontecerão ali. Ela sobe, ele mantém relação com ela, e aí ele desce e ele a chama. Sei lá, Maria, venha almoçar que o almoço está pronto. Então, existe uma dissociação, né, das ações. A mesma pessoa que tem toda uma questão, então, de responsabilidade sobre essa criança, inclusive, né, na manutenção ali da alimentação, da casa e tudo, é quem abusa dela. Então, os afetos, eles ficam numa profusão muito confusa para uma criança e para um adolescente. O que é que está acontecendo porque quem ali? deveria estar amparando, cuidando, direcionando… Está violentando. Nossa, isso é muito pesado, né? Falando ainda sobre… você comentou sobre os adolescentes que abusam. Muitos já foram abusados na sua infância. Isso não é uma regra, né? Existem outros fatores psicológicos que contribuem para essa violência sexual entre os jovens? Sim. A hipersexualização. A hipersexualização. Mas assim, eu sou psicanalista. Então, eu vou sempre pensar a questão do abuso como uma forma perversa de se relacionar com o outro, né? Eu uso o corpo do outro, eu uso do meu próximo, do meu semelhante para obtenção de prazer do meu próprio corpo. E aí é que está, né, o X da questão, né, o X da questão do abuso sexual. Acho importante a gente pensar também que abuso sexual ele não é só a penetração. Ele não é só quando há, então, né, conjunção carnal. A gente pode ter abuso sexual sem conjunção carnal, sem penetração. Então, existe o virtual também. Existe o virtual. Abuso sexual então, desde sem nem contato, por exemplo, com a criança ou adolescente. Porque se você expõe uma criança ou um adolescente a assistir um filme pornográfico, é abuso sexual. Não, e olha, se uma criança ou um adolescente presencia um ato sexual, inclusive assim, dorme no mesmo quarto da mãe e do pai, Tem muito. E os pais mantêm relação sexual. Caramba. E no meio da noite ele acorda, por exemplo, né? É abuso sexual, é caracterizado como abuso sexual. A questão toda das práticas, por exemplo, de sexo oral é abuso sexual. Né? Manipulação dos genitais é abuso sexual. Isso é muito complicado porque aí a gente tem um Código Penal de 1940. Caramba! Né? O nosso Código Penal é de 1940. sim. Então, a gente Imagina. tem aí atualizações, mas, por exemplo, os exames legistas, né? O exame do IML, quando uma criança vai se submeter por uma perícia do IML para saber se houve ou não abuso sexual, manipulação de órgão genital não deixa. Não deixa marca? Não deixa Já é marca. registro, Nenhuma né? marca. Sexo oral Também não deixa marca. E aí, nós ainda estamos vinculados à questão de ter o laudo de, né, foi abusado ou não foi abusado, por fissura anal, por rompimento de ímen. Pelo físico mesmo. Pelo físico, né? Ou por alguma materialidade, digamos assim, por… Sêmen, algo assim. presença de sêmen, de secreção, de sangue. Mas nesse né, caso, de algo. o perito é médico, um laudo físico, tem também um laudo psicológico. Tem o laudo psicológico. Então, isso que é importante hoje a gente conversar aqui, né? Desde 2017, nós temos uma lei
que é a 10.200 Não é essa. Essa é a lei da reforma psiquiátrica. A 13.431 de 2017, ela é a lei que estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência. Não só a sexual, né? Todas as outras violências, física, psicológica. E dentro da psicológica a gente fala de alienação parental também, bullying, cyberbullying e tal. E a violência sexual. E aí, então, esta lei, ela estabelece a escuta especializada de crianças e adolescentes, para que seja uma entrevista focada na violência, onde a criança vai contar o que ela sofreu, desde quando, por quem, de que forma, e este psicólogo, então, vai transcrever um laudo, um relatório, e esse relatório ele pode ser utilizado, inclusive, nos autos, processos judiciais e tudo uma isso. avaliação psicológica. Mas é importante porque, assim, muitas famílias que eu já atendi, mães ou, né, responsáveis dizendo assim, ele passou pelo perito, ele passou pelo IML e não foi abusado, não. Não que deu bom, não aconteceu abuso. comigo isso. Não foi abusado. Daí você vai perguntar assim, mas mãe, o que ele conta é que o abusador manipulava os órgãos genitais dele ou manipulava, né, outras partes do seu corpo e fazia com que ele manipulasse também o corpo do abusador. Mas não teve penetração, o médico falou que não foi abuso. Não foi abuso. Então é importante isso. Tá deturpado isso. É importante a gente falar. E hoje, né, se a gente for pensar, a própria mídia nos ajuda alertando. Então, por exemplo, uma mulher foi estuprada por um anestesista na sala de cirurgia. E aí foi o quê? Ela estava anestesiada e ele colocou seu órgão sexual, o pênis, na boca da mulher. Isso é estupro, né? Isso é interessante, que estupro não é só a introdução do pênis na vagina à força, né? Outras formas também são de É uma conjunção estupro. carnal violenta, independente da onde. Isso, forma, sem né? consentimento. Sem consentimento. O importante é a gente pensar que é sem consentimento. Adri, a gente fala muito de sinais que os abusados dão. Que eu quero que você deixe claro. Importante, né? Importante falar. Mas e os abusadores? Eles dão sinais que são abusadores? Tem alguma red flag que a gente pode ver nesses abusadores? É muito bonzinho, é muito presente, ou é muito carinhoso? Existe algo assim que a gente possa ficar Tem um esperto? padrão de comportamento, será? Eu vou te dizer que eu, trabalhando há tanto tempo com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, hoje, todo e qualquer homem, toda e qualquer mulher, para mim, pode ser potencial abusador, abusadora. Não existe um padrão de comportamento. Uma mãe onipresente, uma mãe muito ausente, um pai muito presente, um pai muito severo, um pai... Você acha que todo agressor sexual sofreu alguma agressão sexual? Ou, Tudo, né? ou você acha que eles têm algum... Ele é um sociopata, ele é um psicopata? Ou ele vai atrás daquela adrenalina, aquela sensação do... O que você acha que está envolvido nisso? Eu acredito muito que nós temos muitas características diferentes e... a não ser aquele que já está classificado mesmo como pedófilo, né? Em que só sente prazer, o seu prazer está ali numa relação com crianças mesmo, de uma forma até, né, sociopata, de uma forma até muito doentia, né? Os outros abusadores, né? Eles não têm um diagnóstico classificatório, assim. Acho que vai muito pela via realmente da perversão, muito pela via de obter algum tipo de satisfação, né? E a partir daí se estabelecer uma relação, assim. Mas
cada vez mais eu fico pensando do quanto que são relações de poder que estão envolvidas aí. Você falou muito da recompensa. Isso, Você falou muito isso. da troca, que é a questão da exploração. Nossa, quanta coisa, né? Por exemplo, uma adolescente que vai viver maritalmente com um homem 20 anos mais velho. E toda a família se muda para a casa desse homem mais velho. Coitado. Não é uma exploração sexual? Velado. Óbvio. Mas a gente não conversa com disso, consentimento né? de todo mundo, né? Isso não se fala. E olha, você não pode largar, porque tá todo mundo aqui, vivendo melhor, tendo uma condição melhor. Puxa, é praticamente uma exploração, né? É uma exploração sexual, né? É uma exploração sexual. Não, e você não consegue dar chance pra pessoa sair daquilo. Isso. E a internet que induz as menininhas a viverem com o velho da lancha, que muita gente fala nas redes sociais. O cabeça branca. Não é verdade? É isso. É isso. Né? A gente você não acha que, de certa forma, a internet ela dá uma normalizada nisso? É bonito você estar com o velho da lancha. Isso. Até ontem eu vi alguma coisa assim. Sou casada com um milionário mais velho e sou muito feliz. Fica muito claro para mim que é uma troca. Até essas mulheres que são super trabalhadas no corpo, parece que elas fazem essa troca, né? Olha, eu sou bonita, gostosa, eu tenho esse peitão, essa bundona, eu posso estar aqui e trocar com você. Tornar o corpo um objeto. Isso. É a recompensa, né? É a recompensa. Em outro nível, mas é a mesma coisa. Ainda que sendo adultos em comum acordo, aí o combinado não sai caro, tudo bem, né? Agora, quando a gente fala dos jovens, e além da internet, dessa questão musical também, e jogos online, filmes também, né? Acredito que essa juventude, ela tem aderido mais, de acordo com algumas pesquisas, a materiais pornográficos, por exemplo. Tá muito fácil, né? Sim, e eu não sou uma grande estudiosa das questões dos materiais pornográficos, mas a gente sabe que nunca se consumiu tanta pornografia, né, quanto hoje em dia. E o Brasil deve ser recordista. Eu venho de uma geração que dançava El Chan na boquinha da Você garrafa. acha que isso ajuda? Eu penso que assim, talvez, né, hoje assim, porque a gente tem muitas músicas que sensualizam a mulher, mas ficam. Desde sempre já se tinha, né? O que era o vai descendo na boquinha da garrafa, lá na época, né? A banheira do Gugu. A banheira do Gugu, enfim. A gente sempre teve, o que a gente tem são atualizações dessa objetificação. Abriram uma memória em mim. No Domingo Legal do Gugu, à tarde, tinha um né? negócio que batia o batimento cardíaco. E uma mulher dançava num carro. Sim. Meu, a gente cresceu assistindo. Exatamente. Não sei se é a televisão brasileira ou no mundo todo, mas na nossa época ali, anos 80, 90 pra cá, né? Por exemplo, tinha um programa no sábado à noite que tinham mulheres praticamente nuas embaixo d'água dançando. Fantasia. E era uma mistura. Era uma mistura. Não era Até fantasia? o Padre Marcelo Rossi cantando no palco e as meninas lá dançando. Era uma mistura, assim, músicas no programa da Eliana, da Xuxa, com teores sexuais. Então, Você acha que o povo não tinha noção do que era? Ou simplesmente... eu penso que isso desde sempre foi assim, mas hoje a gente intensifica E hoje a gente está muito falando mais sobre. A gente está falando mais sobre, e a gente tem o fenômeno da A gente dá mais globalização, voz hoje né? pra A isso. internet, a gente sabe exatamente o que está acontecendo no Japão qualquer agora, lugar, né? Então, assim, há realmente E hoje existe uma mais o difusão, politicamente né? correto também, né? Tá todo mundo podendo dar a sua opinião na Sim. internet. Não tem mais aquela coisa que antes você guardava para você porque era TV, era inacessível. E outras mídias, poucas mídias que tinham. Hoje tem a internet, todo mundo vai lá, pega um celular e pode opinar onde quiser e quantas vezes quiser, né? Eu penso que a gente avançou muito nessas questões da comunicação, mas tem coisas que nós continuamos ainda na idade da pedra, né? Quando a mulher ainda era que você puxada pelo cabelo
trazê-lo para dentro da caverna. Por exemplo, não raro, quando a gente escuta que uma adolescente foi estuprada, né? O que a gente vai ouvir? Mas também, você já viu o tipo da roupa que ela usa? Nossa. Mas também, essa pediu. você já viu o quanto que... Você já viu ela dançando e rebolando? Mas também, olha lá a rua bem deserta e bem que ela vai fazer escura. lá? Mas também bebeu. Tudo é a culpa da vítima, né? Isso. Né? Então, eu acho que, de algum jeito, a gente não avança em alguns assuntos que hoje a gente está falando aqui, por exemplo. Né? Nós estamos falando de violência sexual, de estupro. A gente fala sobre mulheres que são casadas e estupradas pelos seus maridos dentro de casa? Não, Sabe mas que deve não é acontecer muito. Porque o que é estupro? É quando uma mulher diz, não quero. Não necessariamente pegar na rua e levar pro mato. Não, Né? não, né? Tudo que acontece Sem depois do consentimento. não é violência. Tudo que acontece depois do não é abuso, é estupro, é tudo isso, né? Então, fico pensando no caso, não me lembro do nome dela, mas aquela modelo que trocava mensagens com o Neymar. Lembram? A loira lá que deu uma BO. Isso, que trocava eu mensagens falar. com o Neymar, que foi para Paris com tudo pago. Armou tudo pra ele, né? E que aconteceu? Encontrou com ele num dia, tiveram relações e tudo. No outro dia, ele chega às 2h da manhã, completamente Embriagado. embriagado e, sei lá, intoxicado de talvez outra substância. E que ela, já sabendo então que ele só ia chegar depois, ela deixou, que daí foi o armou tudo pra ele, que ela deixou gravando, né? E ela chegou dizendo que ela tinha sido estuprada, né? Eu não me admiraria ao ele chegar completamente alterado, ela dizer, não, eu não quero. E a relação ter se mantido ali e realmente ter sido estupro. Percebe que a Claro. gente não fala isso? Por exemplo, em épocas agora de aplicativos de relacionamento, aplicativos de namoro. Então começa a conversar com, né, uma mulher e um homem, começam a conversar e trocam mensagens, e trocam nudes, e trocam promessas, e trocam possibilidades, então, de encontros. Vão se encontrar, vão jantar, vão ao motel e chega no motel... A mulher olha e fala assim, não quero. Não bateu, não deu quero. certo. Dali pra frente, qualquer coisa que aconteça é violência sexual. Ah, mas olha as mensagens, olha o que ela me prometeu que ela ia fazer, olha as fotos que ela me mandou, olha isso, olha aquilo. Mas ela falou não. E dali pra frente, se a coisa Não avança... importa o que aconteceu antes. Isso. É sobre isso que a gente não fala, né? É engraçado essas trocas de nudes, elas são muito perigosas, né? Porque tem muita gente que chantageia, tem golpe disso, né? Exatamente. Isso. Principalmente os adolescentes, né? E aí, quando a gente vai falar da questão da internet, por exemplo. Então, na internet, os jogos online, né? Os videogames online, que eles jogam online, ali sim a gente tem muito pedófilo, né? Opa, é outro perfil no videogame, Infiltrado, né? Infiltrado, se passando por um adolescente, com fotos de adolescentes, com voz de adolescente, que aí migra rapidinho do videogame para um contato de WhatsApp, e no contato de WhatsApp começa, né, a ter ali um relacionamento afetivo, digamos assim. Mais aberto, né? E afetivo mesmo. Ah, eu tô interessado em você, eu quero te namorar, me manda uma E foto, por me onde manda eles isso, conversam? me manda É aquilo. o famoso Discord? Não, o Discord é uma outra plataforma. É uma plataforma, né? Isso, é uma outra plataforma, né? Mas o Discord, ele é uma terra meio que de ninguém, porque entrou, eles fazem ali
esses Paneleiros, encontros as panelinhas, né? que vêm das panelas, né? Os paneleiros, porque eles Paneleiros. fazem Paneleiros, porque vem várias panelas que se encontram então nessa plataforma e ali desde xenofobia, bullying, tipo de Mas cyberbullying, nesse crimes Discord- até as explosões e atentados em escolas, em tudo isso, Esse né? Discord, ele é terra de ninguém por quê? Porque ele não revela a identidade da pessoa? É possível você fazer e ficar na moita? ali No anonimato. No anonimato? Como é que é? No anonimato, assim, mas já são comunidades, né? Que se encontram de algum jeito. Mas da mesma forma que qualquer plataforma que você entre, né? Você vai encontrar vários tipos de pessoas, né? E aí, essas pessoas que incitam o crime estão lá dentro também, né? De Adri, alguma você acha forma. que a regulamentação da internet ajudaria a gente a pegar esses pedófilos, abusadores, ou esses crimes com mais facilidade? O problema é que eles têm uma tecnologia que eu não sei. Gente, né, não pode. de A gente tem que ter uma onde- tecnologia cada maior vez que mais esses avançada. caras. mais avançada. Então- mais avançada. Então eu posso falar alguma coisa que tem muita gente grande por trás disso. Para essas pessoas terem tamanha tecnologia, né? Abusadores, pedófilos. Porque quando você encontra um pedófilo, nossa, você vai tem numa isso, cadeia. Isso. Ou, de isso. repente, eles têm mais tempo e mais tensão também, né? De repente, ele tem muito mais tempo pra Cabeça praticar vazia, isso. oficina do diabo, né? Mas é isso que a gente estava falando, né? Porque pedófilos a gente tem em todas as classes sociais, em todas as categorias profissionais, né? Então, mas que é isso, né? A hora que se denuncia você pega, né, uma comunidade aí de pedófilos. E o inclusive. pedófilo doente, ele não quer um dinheiro, né? Ele não quer valores materiais, ele quer se satisfazer. É A isso. satisfação, isso. A satisfação. Agora, Adriane, tem um termo chamado, não sei, Ana, se você conhece, já ouviu falar, o sexo-nambulismo. Sexo-nambulismo, não sei se Não. a Adriane pode nos explicar. E isso está gerando um problema para a justiça, porque aí o homem com sonambulismo, ele acaba fazendo sexo Achei com que a ele estava parceira, falando com do aquela... pedir lá, Inconsciente. pedir lá. E aí não se sabe se ele estava, né, naquela fase sendo um abusador ou não. Você viu que loucura? Nem imaginei. Imagine alguém sonâmbulo, vem cá que eu quero fazer sexo Sexo-nambulismo. com você. Acorda o sonâmbulo. Fico pensando que o abuso sexual, a violência, ela sempre é estabelecida por uma relação de força, por uma relação de poder. Então, assim, o sonâmbulo é alguém que, né, está dormindo e que vai dizer: oi, vem aqui que eu quero fazer sexo com você. Mas aí, a ele estabelecer uma relação de força não consentida, Acho que um sonâmbulo não teria isso. não sei, tô pensando aqui, né? Mas, por exemplo, hoje a gente vive uma sociedade de livre acesso também a medicações, né? E aí a gente tem algumas medicações que elas fazem um efeito que talvez a gente pudesse positivo. Né? não, e que a gente pudesse considerar o sonambulismo, por exemplo, né, com os hipnóticos, né? O Zolpidem, que é o mais o Zolpidem, que é o mais Pra quem tá em famoso aí casa, do explica hipnótico. o que são esses remédios. O Zolpidem, ele é um indutor do sono. Então, você toma... Não é isso que a galera tomava e fazia um monte de coisa errada, comprava viagem? Exatamente. Tem gente que já recebeu um camelo dentro, na frente de casa, né? Então, é isso, assim, porque ele é hipnótico. Você toma e ele induz ao sono. Só que, neste tempo, até adormecer,
você fica praticamente inconsciente, mas ainda podendo, né, fazer várias ações aí e comprar. Quantas histórias a gente tem das pessoas comprando em leilão na Puxa. TV, neste efeito. intervalo da tomada da medicação até, Que perigo. né, ele adormecer e tudo. Então, talvez o sonambulismo, quando a gente fale dessa parte assim de um abuso sexual por um sonâmbulo, talvez a gente Pode possa ser essa pensar, janela, assim. né, nesse. Vale uma investigação muito profunda, né? Mas eu A nível não sou de muito conhecedora testes, para exames. Agora, sobre o sonambulismo, o estresse do dia a dia, isso pode aumentar esse sonambulismo de quem sofre com isso? Ou não é um fator assim, Esses determinante? episódios? Não sei. Não sei. O negócio é ir no médico, se tratar, tomar o remédio bonitinho. Agora, Mas olha, eu nunca ouvi um caso de violência sexual ou estupro por um sonâmbulo. Escute. As pessoas estão bem acordadas e sabem bem o que elas fazendo. querem fazer. A gente vê o homem abusando ou estuprando, né? E ao contrário, tem? A mulher que como abusadora, como né? abusadora, Sim, não do sim. homem, Sim, sim. que a gente não fala disso, né? tem. A gente só fala do homem, do homem, do homem. A grande maioria é o homem, A grande maioria é o gênero masculino. homem. É o homem. Mas tem mulheres abusadoras também. De homens, né? É um tanto controverso, assim, né? Talvez tenham mulheres assediadoras, né? De homens. Fico pensando como é que uma mulher vai, né? Forçadamente submeter Fisicamente falando. Então isso não tem como homem. existir. Mas um abuso moral, de repente... Mas o carnal você não tem como fazer. Seria uma conjunção carnal violenta. Né? Mas como que você vai fazer isso se o cara não quer, né? Agora, abusadoras contra crianças, né? Isso existe também. É porque, Mães, isso, tias. É porque é muito mais permitido aí, né? A mulher, o cuidado do corpo das crianças e dos adolescentes. Sim. Né? Mas a gente fala de mulheres que, então, submetem seus filhos ou, né, as crianças e adolescentes aí a dar-lhes prazer, por exemplo, né? Vai submeter um adolescente que faça sexo oral nela. Isso eu já peguei casos, né, em que aconteceu. O adolescente dorme de conchinha com a mãe. Então, é desse abuso que a gente está falando. Certo? Nossa, é tão comprometedor para a saúde mental. É. Nossa. Isso causa um estrago muito grande, né? Dá muita consequência, né? Dá muita consequência. E hoje a gente tem já pesquisas que ligam o índice, o aumento aí do número de tentativas de suicídio em adolescentes e crianças relacionados como consequência da violência sexual infanto-juvenil. Então, eu falei lá se o agressor dava alguma red flag, né? Alguma coisa. E as crianças, a criança, o adolescente, quais os sinais que ele deixa assim? Estou em perigo, me ajude, eu estou aqui. Hoje, uma das coisas que nos servem como sinal de alerta está relacionado às tentativas de suicídio. Né? Então, um adolescente, uma criança com tentativa de suicídio, erga lá, Criança, né? criança. O Ministério da Saúde, ele considera tentativa de suicídio acima de 10 anos. Né? Mas a gente tem casos aí com 7, 8 Puxa. que a tentativa... Em Curitiba, né? Que foi uma tentativa mesmo, não foi um acidente, não foi A criança algo realmente teve essa intencional. intenção. Isso, foi intencional mesmo. Mas são poucos, né? Os casos que chegam ao nosso conhecimento, pelo menos. Epidemiologicamente falando, né? Com notificação obrigatória, de tentativa de suicídio e tudo. Entra naqueles 10% que ela comentou. Mas assim,
Outro fenômeno que com os adolescentes acontecem muito, que não é uma tentativa de suicídio, mas são as mutilações no corpo. Então, hoje, a gente tem, né, um número grande aí de adolescentes se cortando, fazendo os cuttings, né? Se cortando, assim, então, automutilando. E era muito comum que eles fizessem no antebraço. No antebraço. Né? E aí, quem são os Tem cuidadores? algum motivo por ser no antebraço? Não, é porque era mais mais fácil. e simples. Só que o que aconteceu? No calor, eles usavam as roupas de manga comprida para não ver. E aí, dentro das escolas, porque a escola é um dos lugares protetivos, né? A escola é o lugar que uma criança ou adolescente mais revela uma situação de violência. Na escola, uma adolescente revela. A escola ela é um fator de proteção para criança e para adolescente. Tanto que a gente teve uma diminuição de número de notificações obrigatórias de violência sexual na pandemia. Não é que a pandemia a gente não teve um número alto de violência sexual, né? mas a gente teve pouca revelação. Sim, né? porque você está em casa com o abusador 100% do tempo. Isso. Então, aí o que acontece? As professoras ou as pedagogas pediam que eles levantassem, né, as mangas para ver. E hoje, com esse fenômeno, o que a gente percebe é que crianças e adolescentes estão se cortando na virilha, dentro da coxa, que são lugares que não próximos. Não, que não se vê. Sim, que você não vai pedir para ver, né? A genitália também, né? Isso faz muito sentido. É próximo à genitália, mas é o lugar, talvez o lugar mais escondido ver, né? de ver. Uma pedagoga não vai dizer, oi, abaixa essa calça para eu ver a sua virilha. Mas o braço era possível, né, de ver. Então, assim, tentativa de suicídio, esses cortes, né, que são as chamadas automutilações ou mutilações. Mas daí a gente tem outros comportamentos também. Queda no rendimento escolar, por exemplo. Vinha bem e daí... Mas olha só que interessante que a Adri falou pra mim, né? Muitas mães e pais não sabem lidar com esse tipo de coisa. Às vezes vem o filho se cortando, sabe que o problema pode ser em casa, mas não sabe o que fazer. Mãe e pai vão até a escola. Isso. Conversem, né, com os professores. Converse com os professores, que eles têm essa pedagogia, essa autoridade, essa autonomia para abraçar e ajudar. E muitas vezes descobrir o que o filho está passando, né? Porque às vezes as pessoas não têm, eles não sabem como lidar, né? Vão na unidade de saúde. No postinho mesmo. Isso, conversa com o enfermeiro, fala, olha, tem alguma também. coisa acontecendo aqui, eu não sei muito bem o que é, como é que a gente pode fazer, né? Porque é isso, a gente, para tudo, né? Quanto mais precoce a gente faça uma intervenção, menos consequência prejudicial depois a gente vai ter, Com né? certeza. A gente estava falando sobre os alunos em escolas, né? Os adolescentes, eles têm esses grupinhos onde eles se identificam e por isso eles permanecem sempre juntos, unidos. E existem casos onde um grupo de adolescentes, de repente de meninas, um exemplo, né? Foram abusadas sexualmente e denunciaram. Digamos, mais 5 meninas. A 6ª menina que está no grupo, mas ela não foi abusada. Corre-se o risco de ela também denunciar algo que ela não sofreu por uma questão de pertencimento? Influenciada? Tentando lembrar aqui dos casos que eu atendi e acompanhei assim. Já atendi em escuta especializada adolescente que chegou dizendo que revelou um possível abuso, veio para a escuta especializada para confirmar e aí na escuta não confirmou esse abuso, né? Mas o que eu costumo falar, Regininha, é assim, que uma criança e um adolescente, se ele tem que inventar uma situação que ele não viveu de violência sexual, é que algo aí não vai bem. Outra coisa né? não tá bem, né?
algo aí Alguma não coisa vai tem. bem. É um pedido de ajuda, ainda que seja para tentar pertencer A um grupo. àquele grupo. Mas será que o movimento identificatório com o abuso sexual não quer dizer pra gente de outra coisa? Né? É uma outra dor, de repente, que esse adolescente Isso. tá sofrendo. Né? Isso. Então eu sempre tomo como verdade aquilo que eles trazem. Né? Mesmo que essa verdade depois se revele de Não outra precisa forma. ter esse acolhimento para criar esse vínculo de Isso. confiança. Isso, exatamente. Então, assim, é possível. Eu já tive vários casos atendidos em que chega uma notícia de violência e no momento da entrevista, da escuta especializada, a criança ou adolescente, então, desmente, digamos assim. Fala que inventou. Aí a gente precisa analisar muito, né, delicadamente a situação. Será que realmente inventou? Será que realmente não aconteceu? Será que não foi um discurso que foi manipulado, inclusive pela família? Né? Naquele pacto lá do Sim. silêncio, Tem do a alienação sigilo. parental também. Isso, né? Então, assim, o que está acontecendo aí? Né? Mas, de todo jeito, é um pedido de ajuda. Sim. Né? De todo jeito, é alguém que precisa, pelo menos por um tempo, ser acompanhado pela Sim. psicologia, poder falar disso, poder, né, ter aí mais acessível ferramentas para lidar com situações, né, até de pertencimento de grupos de adolescentes. Pode ser uma cortina de fumaça, né? Como você mesma disse. Quando você identificou em casa que o seu filho está sendo abusado e você acoca o agressor. Ana, você é cúmplice do agressor. Você vira um agressor também. Sim, você é cúmplice. Você pode ser indiciado por cumplicidade. Olha só. Então, por exemplo, né, o órgão que defende crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar. Né? É o Conselho Tutelar. Então, quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia de um abuso sexual que acontece, o conselho chama a mãe responsável e então fala sobre essa denúncia e encaminha essa mãe ou responsável para registrar um boletim de ocorrência no NUCRIA, que é o Núcleo de Crimes contra Crianças. Aqui em Curitiba fica na Vicente Machado. E no Brasil? Em qualquer cidade também? O NUCRIA é uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Ok. No Brasil, se nós não temos uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes, nós vamos em outras delegacias daí. Né? Então, Se ela vá não... Isso, vá à delegacia. Todo o Brasil que está ouvindo a gente, vá numa delegacia que eles tenham a competência. Registrar o boletim de ocorrência. E se digamos assim, o abusador é o padrasto, o companheiro da mãe, o pai, enfim. E a mãe tem conhecimento, se a mãe não vai registrar o boletim de ocorrência, o próprio conselheiro tutelar do caso vai registrar contra o abusador e a mãe contra como ela. cúmplice. Conivente, né? Se presenciar isso, eu posso denunciar. Todo brasileiro, cidadão acima de 18 anos Pode. tem o dever de denunciar. mais do que poder, é um isso. Tem o Você não vira dever, cúmplice também, né? se não é omisso. É por isso Exatamente. que esse assunto não é daquele que sofre e aquele que agride. É de todos nós como sociedade, né? Isso. E agora Nós temos falando essa responsabilidade. Sobre os pais responsáveis por adolescentes. O que acontece no caso de um pai e de uma mãe que tem um adolescente em casa, no qual ele foi o agressor, ele abusou pela internet, seja bullying, seja um assédio sexual, esse adolescente cometeu. O que o pai e a mãe devem fazer? O Estado, ele tem um compromisso em relação a isso, um dever também? Como é a punição para esse adolescente? Nós temos a delegacia do adolescente. Então, o adolescente abusador, ele vai responder na delegacia do adolescente. E dentro Isso do fica estatuto, fichado.
E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem também as punições, né? As existem medidas de punições. proteção. Na Delegacia do Adolescente, no SENSE, né? Tem adolescentes que eles ficam lá em regime fechado. Não precisa. Em regime fechado. Em regime fechado. Aham, em regime fechado. Vai depender muito de como é que é também, né? Todo o processo aí que eles vão ser estabelecidos, mas existe a delegacia do adolescente. Então, por exemplo, eu tenho, a minha filha tem 12 anos e ela sofreu abuso sexual pelo vizinho que tem 16 anos. Eu vou até a delegacia do adolescente e presto queixa contra o adolescente e lá vai correr todo o processo e ele vai responder pelos seus atos. Sendo físico ou virtual, né? Abuso sexual é aquele com contato físico, sem contato físico, com conjunção carnal, sem conjunção carnal, né? É importante a gente sempre tocar nisso, né? Frisar, né? E a gente tem, né, a quem se interessar, a Lei 13.431, que é de 2017, é uma lei federal, ela vai estabelecer tudo o que é abuso sexual, com contato físico, sem contato físico, né? Com conjunção carnal, sem conjunção carnal, com penetração, sem penetração. Então, estabelece tudo isso que a gente está falando, a lei 13.431 de 2017, só dá um Google lá, ela já aparece, vai aparecer todos os tipos de violência. A informação tá aí pra gente sempre se abastecer dela, né? Aí a gente tem uma outra lei, que é a Henri Borel, né? Que ela vai aumentar a pena se a violência acontece dentro de casa, intrafamiliar. Que judiação. Só lembra pra gente por que o nome é Henri Borel? Porque é aquela criança no Rio de Janeiro que foi morta por um parlamentar, se lembram? Pela mãe e por ele. Era Pelo parlamentar. padrasto, Pode falar o nome dele. Pelo vereador Jairinho, Jairinho, ele do Rio de Janeiro. Ah, sim, isso aconteceu alguns anos atrás, Isso, né? Que muita a lei gente já é não de lembra desse caso. 21, mas é agora, né? É a mais... Ficou muito Mais famoso, recente, né? Acho que eles acabaram espancando o menino em casa. Isso. Levaram eles acordados, tem imagens, e a mãe ficou presa uma época. Eles estão presos ainda? Não sei. Não sei também, agora que me ocorreu, preciso ir. Mas foi um atrás caso da muito polêmico e informação. muito triste. Que E virou porque lei. foi intrafamiliar, né? Então, a gente tem a 13.431 falando sobre todos os tipos de violência e tem a lei Henri Borel agravando a violência, a pena, né? Se ela acontece dentro de casa. Então, assim, né? A questão dos adolescentes, eles vão responder sim, né? Junto à delegacia do adolescente. Então, menores, vocês irão responder, porque muitos desses vêm com aquela desculpinha que era só uma brincadeira, não é verdade? Muitos nem sabem que estão cometendo crime, Isso. mas tá aí o Google para isso, né? Querem saber de tudo, digitam lá, mas não sabem o que estão fazendo. É crime, né, Adri? Você pega muito desses casos? É crime desde bullying e cyberbullying, inclusive, né? É o cyberbullying. A gente tem aqui, em Curitiba, tem o Nucria, mas a gente também tem a Delegacia dos Crimes Cibernéticos. Cibernéticos. Né? A cybercrime. Sim. Então é provavelmente importante. deve ter em outras capitais também, né? E é importante, né, que a gente oriente pais responsáveis e os próprios adolescentes de que praticar esses tipos de violência na internet, que não é mais uma terra de ninguém, que as pessoas Dá conseguem... pra te achar, Isso. vão te encontrar, vão bater na Isso. sua porta, seu pai e sua mãe vão ter que arcar muitas vezes com o que você fez e você também Vai responder. vai responder. Adriane, você que trabalhou muito com questões do Ministério da Saúde e tudo mais, né? No Brasil não há pena de morte, mas em alguns países sim, pena de morte inclusive para práticas, né, de abuso sexual, enfim. Você acha que você tem algum dado para mostrar para gente que nesses países onde há pena de morte para esses casos de abuso, os casos são menores nesses países do que no Brasil, que não tem essa pena? O que você acha disso?
Você acha que afasta um pouquinho? Eu penso que na questão da nossa legislação brasileira, para além eu penso que a questão ela está sempre vinculada à certeza da impunidade. Olha só. Então, ele não vai contar que eu sou abusador, porque eu vou fazer toda uma trama com isso, então ninguém nunca vai ficar sabendo, né? Se ficar sabendo e não tiver essa materialidade num exame, por exemplo, eu falo que não, que foi invenção, que foi outra pessoa. Então eu penso que a gente tem mais vinculado à questão da legislação no sentido da impunidade mesmo, do que outras formas mais severas aí de punição. Nós precisaríamos ter, então, uma reconfiguração do que judicialmente se entende como prova, como materialidade, né? Como aquilo que serve para condenar. Volta à questão do silêncio, mais uma vez. Isso. Que aí não se fala. Pode ser que não se fale mais em outros países onde tem uma pena mais branda ou não, né? Em outros países, talvez a impunidade não seja tão grande, grande quanto a gente tem aqui, né? Eu penso sempre que ela está muito associada. Então isso dá um viés absurdo, né? E aí é o campo fértil para o perverso, né? Porque ele tem certeza que ele nunca vai ser pego. Ele tem certeza de que as pessoas estão a serviço do seu prazer e é para isso que elas servem. E uma pessoa que é pego, né, um perverso, ele vai puxar quantos anos de cadeia? Se for réu primário, vai ter um monte de bonificação, bom comportamento. E daqui a pouco pode estar solto de novo. Mas aí a gente tem algumas regras lá dentro da prisão, né? né? Assim, essas regras a gente não conhece, né? Né? Então... O que você acha da castração química? Você acha que ela pode ser útil? Eu penso que a perversão, ela não é hormonal. Não depende do membro. Não. Acho que a intenção continua, né? A intenção, ela permanece. Ela é outra. E aí, o membro é só, né? Um membro. Eu tenho objetos, eu tenho um monte de outras coisas para utilizar. Adriane, você já atendeu ou conhece alguma colega, um colega que atendeu um abusador e no sentido de recuperação dessa pessoa, ou não vou falar nem cura, né? Mas ele conseguiu restaurar essa prática, não fazer mais? Isso é possível de acontecer? Se nós não estivermos falando de um sociopata, de um perverso, de um pedófilo, existem casos? Sim. Eu não atendo, né? Eu não atendo. Eu penso que e isso todo mundo que conhece a minha prática sabe o quanto que eu falo isso. Sim. Porque dentro da psicologia nós temos um compromisso ético de ir até o quanto você dá conta disso. Isso vale para todos os profissionais e tipos de profissão, né? Isso. Então eu não dou conta de atender os abusadores. Eu atendo a criança, eu escuto a família, mas eu não atendo abusador. Eu nem entrevisto abusador. Eu entendo você. Eu nem entrevisto abusador. Então, a outra pergunta também é verdadeira. Eu nunca acompanhei um processo terapêutico de abusadores. Mas eu tenho colegas que sim, existem grupos, inclusive, de atendimento, né, para atendimento psicológico de abusadores e que vai servir muito como... vai entender este abusador tudo de caso, né? Não, como funciona uma dependência.
Né? É como funciona uma dependência. Então, assim, se nós acreditamos que uma dependência química é possível de ser acompanhada e viver em abstinência, Isso. se nós acreditamos que uma compulsão é possível, né, ser acompanhada e ser de algum jeito monitorada ali, também para o abusador, se nós estivermos falando de um quadro de adição, de um quadro de compulsão, de um adicto. Olha só. Adri, você acha que quem tem criança e publicar nas redes sociais é perigoso? Criança ter rede social sem supervisão dos pais? Eu penso que tudo que não tem a supervisão dos pais é perigoso. Né? Mas hoje o videogame ele é mais É a maior perigoso do que as redes sociais. Caramba. Porque no videogame, olha o perfil. Lembra do que a Adri falou lá atrás? O perfil do abusador é o pedófilo. Ele é pedófilo quem tá no videogame. Isso. Né? Então, assim, e é muito rápido do videogame passar para o contato de WhatsApp. Né? E ali, em 1 hora, já se estabelece muitas coisas. Começam né, as com o pedófilo. chantagens. Isso. Né? Daí você comunica uma outra pessoa. Eu tenho um caso muito, muito próximo de uma criança que entrou na rixa com uma outra, falando que ela tinha mais que o outro, sei lá, por alguma coisa material. Daí a criança que tinha não ligou, mas ela falou assim: porque eu troco nudes com pessoas no meu Instagram, porque você não tem Instagram. Ai, meu Deus. Aí essa família falou com a outra família e foi o fio da meada. A menina estava envolvida com uma outra prima, que estava envolvida com outro rapaz, porque essa outra prima tinha um WhatsApp. Imagine, uma de 12, uma outra de 9, na mão de um perverso, de um psicopata, através do videogame. Então, Perdão, através do Instagram. do Instagram. Então, assim, né? A questão das telas, que ela sempre seja monitorada. Tem que ser monitorada. Sempre monitorada. Até você que é mãe de adolescente, precisa estar em cima. Coloca rastreador no celular, sabe? Não tem, gente, não tem conversa, porque uma hora... Ai... Ver quais são os sites que estão acessando, sobre o que está pesquisando, quais são, né, seus temas e assuntos de interesse. É importante que isso seja acompanhado. Então, você acredita que para a gente ter um maior cuidado sobre esse assunto, os pais precisam realmente estar em estado de vigília com os filhos? Com os filhos, com os conhecidos, com os estranhos, né? Porque é isso. A violência sexual, ela pode acontecer na minha casa, na tua casa, na tua casa, na Ela de pode todo acontecer mundo. em qualquer lugar, em qualquer família, rica, a qualquer pobre, hora. Bebezinho, gente Isso. grande. Isso. Uau! Qualquer Que pessoa. conversa hoje, Com hein? qualquer pessoa. Então, por isso, a gente reforça, né? A conversa com as Franca. crianças desde muito cedo, né? De dizer assim para uma criança: se alguém vier pedir para que você faça coisas que você não quer fazer, se alguém vier pedir para manipular o teu corpo, se pedir para vir mexer no corpo da outra pessoa, se alguém vier pedir segredos para você, não existem segredos entre uma criança e um adulto que a sua mãe não seja seu deva, papai, sua mamãe. isso, que a sua mãe e o seu pai não devam saber, mesmo que seja o vô, a avó, o tio, a tia, a madrinha, o professor, o pastor, o padre, enfim. E se a sua mãe for cúmplice, se a sua mãe orientar você a não falar, procure sua professora, procure seu médico, procure alguém de confiança da sua família. Uau, que dia, hein? Que episódio, hein? Como a Acho gente falou que no começo, uma conversa profunda e muito necessária.
né? E por mais conversas assim, né, Ana? Sempre. Aqui no nosso podcast, em todos os veículos também, acho que a gente tem esse papel, né, de divulgar questões importantes para a sociedade, para principalmente proteger os nossos pequenos, né? Isso. Estão tão vulneráveis. Né? Obrigada, Adriane. Obrigada a Obrigada, meu vocês amor, pelo de verdade. espaço. Muito sucesso. por tudo. E quando você tiver um assunto urgente, você venha pra cá que as portas estarão abertas. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Isso aí que você disse é tudo burrice.